Sim, Pai, Tu és adorado, Tu és exaltado neste lugar, Senhor. Nós estamos aqui nesta manhã para engrandecer, para Te adorar, Senhor, para buscar a Tua face, para prestar culto a Você nesta manhã. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigada, Senhor, pelos livramentos. Obrigada, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigada, Senhor, pela nossa família. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de nós estarmos aqui para prestar culto a Você, de poder se entregar, de poder buscar a Tua face e poder Te achar, Senhor. Como é bom poder ter a certeza que somos os Teus filhos, Pai, os Teus filhos amados, Senhor. E como é bom poder desfrutar deste ambiente, onde Você, Espírito Santo, tem liberdade para se mover em nosso meio. Esteja livre para se mover conforme o Teu querer neste lugar. Nós Te amamos, Espírito Santo. Queremos que Você opere em nosso meio, porque o nosso desejo é que a glória do Senhor seja manifesta neste lugar e que o nome do Senhor seja glorificado, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esta manhã abençoada, Senhor. Nós Te adoramos, Te louvamos, Senhor, e queremos Te pedir, Pai, Te agradecer pela Tua palavra que vai ser ministrada nesta manhã. Sabemos, Pai, que ela veio do Teu coração para as nossas vidas, Senhor. Que possamos guardá-la, Senhor, em nosso coração, mas também que possamos colocar ela em prática para continuar, Senhor, cumprindo a Tua vontade, fazendo o Teu querer, Pai, e alcançando vidas para Ti, Senhor. Te rendemos graças em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Vocês estão bem? Amém. Aleluia. Vieram cultuar o Senhor? Amém. Claro, né? Amém. Vocês podem se sentar, por favor. Aleluia. E como é bom, né, a gente poder estar aqui nessa manhã maravilhosa para engrandecer ao Senhor, para prestar culto ao Senhor. E se você não assistiu o culto de quinta-feira, que o pastor Guilherme ele trouxe ensinamentos valiosos, preciosos para a gente, a respeito sobre guardar o coração, eu peço para que você assista. Se você já assistiu, assista de novo. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito sobre essa área, não só como guardar o coração, mas a gente vai falar um pouquinho também sobre livre-se da amargura. Amém? Tem tudo a ver com aquilo que o pastor Guilherme já ministrou, e eu sei que vai ser bênção para as nossas vidas. E eu quero te dizer que nós que servimos ao Senhor, que nós estamos na presença do Senhor, quando nós nascemos de novo, nós temos alegria no nosso coração em poder servir ao Senhor, não é verdade? Como é bom poder estar na presença do Senhor. E quando nós aceitamos o Senhor, sabemos que a nossa vida ela muda completamente, ela não é mais a mesma. Pode naturalmente falar e olhar e dizer assim, não, mas eu continuo do mesmo jeito, fisicamente falando, mas espiritualmente falando, nós não somos mais os mesmos, porque o nosso espírito foi recriado em Deus. Temos agora uma nova vida no Senhor. Ele preparou essa vida para a gente. E nessa vida que nós temos, que estamos no Senhor, precisamos entender que precisamos mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar. Não podemos mais pensar como antes, mas precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus, porque é ela que vai nos trazer segurança, ela que vai nos trazer vida abundante, ela que vai fazer com que nós venhamos a desfrutar de tudo aquilo que Deus, Ele conquistou para a gente. E na renovação de mente nós precisamos tomar esse cuidado, porque vem muitas vezes pensamentos que não condiz com a palavra de Deus. Só que precisamos tomar cuidado com esses tipos de pensamentos que vêm. Tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, tomar cuidado com aquilo que a gente vê. Às vezes a gente não quer ver, tem coisas que vêm sobre a nossa vida que fala, meu Deus, eu não queria ver, mas acabamos vendo. Ou não queremos ouvir, mas acabamos ouvindo. Mas cabe a nós fazer o que com aquilo que nós vemos ou aquilo que nós ouvimos?
precisamos mudar e renovar a nossa mente com a palavra de Deus e não deixar que aquilo que nós ouvimos ou pensamos que não condiz com o que a palavra de Deus diz, venha para o nosso coração. Porque automaticamente aquilo que eu penso é aquilo que vai gerar em mim uma imagem. Nessa imagem, ela vai acabar vindo para onde? Para o meu coração. E a palavra de Deus diz que a boca fala o que está cheio, o coração. Então, o que é que eu tenho pensado? O que é que eu tenho deixado? Que tipos de pensamentos vêm sobre a minha mente? E o que é que eu tenho me alimentado? Se eu me alimento da palavra de Deus, eu vou me encher da palavra de Deus. E quando eu abrir a minha boca, vai sair o quê? A palavra de Deus. Mas se eu deixo os pensamentos ruins, aqueles pensamentos do passado, agonia, aflições, amargura, ofensas, se eu deixo essas coisas e começo a pensar e meditar nessas coisas, e se eu deixar e me alimentar disso, eu vou produzir aquilo que eu estou pensando. Então, se eu penso em mágoa, se eu ficar me lembrando das coisas que passaram, né, as mágoas, aquilo que eu vivi, que eu sofri, e se eu ficar meditando nessas coisas, vai descer para o meu coração. E quando desce para o meu coração, eu vou falar aquilo. Porque nós não conhecemos a árvore pelos frutos, então aquela árvore ela vai produzir um fruto. Por exemplo, você olha para uma mangueira, você sabe que ela vai produzir, ou que ela produz manga. Não tem como ela produzir outra coisa. Então você conhece a árvore pelos seus frutos. Então as pessoas também vão nos conhecer através dos nossos frutos. Aquilo que você fala, da forma que você age, da forma que você se expressa, vai ser uma maneira de demonstrar para as pessoas como está o seu coração. O que é que você tem se alimentado? E sabia que tem muitas pessoas que são cristãs e que vive de passado, que fica vivendo de coisas que já passou, que o Senhor nem se lembra mais, porque Ele já apagou todas as nossas transgressões, Ele nem se lembra mais, e tem pessoas que ainda estão vivendo nessa situação. Então, precisamos mudar a mentalidade, não deixar que essas coisas do passado, aquilo que já nos influenciou, que já nos entristeceu, ou que nos feriu, permaneça na nossa vida. Talvez você está aqui falando, olha Sheila, mas você não sabe o que eu vivi, você não sabe o que aquela pessoa fez comigo. Ela me machucou, ela me feriu, ela me magoou e ela merece sofrer mesmo. Às vezes tem pessoas dessa forma, minha gente. Não estou dizendo aqui que são todos, mas vocês sabem, talvez vocês já conheçam também pessoas assim, que ficam amarguradas, que ficam amargas por causa devido daquilo que já passou. E não conseguem liberar perdão. E a vida delas, cada dia que passa, quando você vai falar com elas, elas estão reprimidas. Elas deixam de desfrutar aquilo que Deus tem para a vida delas por coisas. Então, precisamos entender que isso não condiz mais com a nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina de renovação de mente, mas pegar a palavra de Deus, guardá-la no nosso coração, meditar na palavra e praticar a palavra. Quanto mais eu busco ao Senhor, menos eu vou dar lugar para que esses sentimentos influenciem a minha vida. As nossas emoções, elas não podem influenciar a nossa vida. As emoções, quem domina ela não é o Senhor. As nossas emoções, fala assim com você, para você mesmo. As minhas emoções, quem domina sou eu. E é isso mesmo, você tem o poder para poder governar sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções. Não é as emoções que vai dizer para você olhar para a pessoa e dizer, não, eu não vou perdoar aquela pessoa, ela me feriu e eu vou tratar ela do mesmo jeito. Não quero nem vê-la nem pintada de ouro. Mas você tem que entender que você não pode deixar essas coisas naturais influenciar a sua vida espiritual com Deus, porque você hoje é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você viu Jesus guardar a mágoa de alguém? Você viu Jesus ficar maltratando as pessoas? Não, ele falou com autoridade quando era necessário, mas sempre quando ele tinha oportunidade, o que ele fazia? Ele curava, libertava, transformava pessoas, ajudava as pessoas.
E é assim que nós, como filhos de Deus, devemos agir também. Aleluia. Então vamos ler lá em Provérbios, capítulo 4. Eu falando assim, fiquei lembrando que acho que foi Vitor que um dia cantou a musiquinha lá do DI, né? Cuidado, olhinho que vem. É a mesma coisa da renovação. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve, amém? Aleluia. Provérbios capítulo 4. Vamos ler a partir do 20, eu falei 23, né? Mas vamos a partir do 20. A gente vai ler um pouquinho a mais, mas só para você entender. Aqui a instrução, ele diz assim, ó, a partir do 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, olha aí, tudo que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia, aí aqui quando fala assim, guardar o coração, aí você pode dizer assim, mas como eu vou guardar o coração? Você pode guardar o coração quando você começa a parar para pensar, a vigiar aquilo que vem até você nos seus pensamentos, aquilo que você está pensando. Aí você pode parar para pensar e dizer, não, mas isso que eu estou pensando, ele é bom, aquilo que eu estou pensando é agradável, é perfeito. Se é bom, agradável e perfeito, então eu posso pensar porque agrada ao Senhor. Mas se não é bom, não é perfeito e agradável, eu preciso lançar fora, porque não condiz com a palavra de Deus e eu preciso guardar o meu coração, porque o seu coração não é um depósito de lixo. Não é um lugar onde qualquer tipo de rancor, amargura, aflições possa interferir e influenciar o seu coração. Vocês entendem? Não deixar essas coisas entrar dentro do seu coração, mas e sim aquilo que for bom, perfeito e agradável. E quando a gente lê a partir depois o 24, aqui ele vai explicar para a gente como a gente pode guardar o nosso coração. No 24 diz assim, ó, desvie de ti. Então, como eu guardo meu coração? Quando eu, desvia de ti a falsidade da boca, olha aí. E afasta de ti, a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, ou olhe, em outra versão, olhe para frente, que os teus olhos olhem para frente. E as tuas pálpebras diretamente diante de ti, que pode dizer que os teus olhos mantenham-se fixos no que está diante de você. E o 26, pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Então, quando eu ando no caminho, meus caminhos são retos. Quando eu guardo a palavra de Deus, quando eu pratico a palavra de Deus, quando eu não empresto a minha boca para falar coisas que desagradam ao Senhor, que vai maldizer o meu irmão, que vai trazer condenação, eu estou guardando o meu coração. Por quê? Porque a palavra de Deus diz o quê? Que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a incredulidade, a maledicência, o mal, ele também vem quando eu falo e quando não convém aquilo que eu digo que não seja a palavra de Deus. Então, isso vai contaminar o meu coração. Não declines e nem para a direita. Eu já indo para a esquerda, para a direita. Ainda bem, né? Quase. E nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Amém? Então, aí nesses versículos aí, ele vai dar grandes instruções. E se você puder, depois você lê todo o capítulo 24, porque ele vai dar grandes instruções poderosas para que a gente possa permanecer firme no Senhor, guardando o coração e produzindo bons frutos. Porque foi para isso que fomos chamados, para dar bons frutos. Aleluia.
Glória a Deus. Vamos lá, vamos ler também agora em Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e 15. Aleluia. Acho que vocês estão mais espertos do que eu. Hebreus 12, versículo 14 e 15, que diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando, olha aí, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Então quer dizer que tem como me separar da graça de Deus se eu não for diligente, se eu não tomar cuidado, se eu não vigiar. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. E por meio dela, muitos sejam contaminados. Aqui fala sobre a raiz de amargura, que nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Vocês sabiam que a amargura, ela vai trazer perturbação? E aqui fala que uma pessoa amargurada, uma pessoa com mágoa, uma pessoa que está com o coração com ofensas, o que vai acontecer? Ela também pode contaminar outras pessoas. Porque lembra que eu disse que a árvore, a gente conhece a árvore pelos frutos? Então, aquela pessoa, se ela estiver amargurada, quando você vai falar com ela, ela vai chegar e vai tentar contaminar outras pessoas da forma que ela acha que é correto. Vocês entendem? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Eu pegar e chegar aqui para o pastor Eric, né, falar para Eric e dizer para ele assim: olha, você não sabe o que fulano fez comigo. Aí ele, mas o quê? O que fulano fez? Não, ó, eu vou só te contar porque você me ajudar em oração, só para a gente orar, tá certo? Não é fofoca não, mas é só para a gente orar. Aí eu vou e falo mal do meu irmão para ele. Aí ele, oh, meu Deus, né? Aí o que vai acontecer? Ele pode pegar isso que eu disse e ele também pode pegar e falar com outras pessoas. Querendo ou não, eu vou estar contaminando ele de alguém, falando mal de alguém, e ele contando para outras pessoas, e isso vai atrapalhar a vida daquela pessoa, vocês entendem? E não é isso que o Senhor quer. Então eu estou contaminando ele com algo que não condiz com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não me ensina a falar mal do meu irmão. A palavra de Deus me ensina eu amar o meu irmão. E se eu ver algo, se ele fez algo ruim comigo e que me machucou, a palavra de Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar até ele e falar com ele. Em vez de ficar falando mal dele, eu chego até ele, falo com ele, converso com ele, tento resolver com ele aquela situação. Se ele me ouvir, amém. Se ele não ouvir, amém. Mas você está livre, porque você foi conversar com aquela pessoa. Mas só que muitas das vezes o que acontece, a gente recebe aquela mágoa, a pessoa age com a gente de uma forma errada, a gente guarda aquela mágoa no nosso coração, e em vez de conversar com a pessoa, a gente vai deixando aquela mágoa entrar no nosso coração, e ela vai germinar e criar raiz. O que a gente não pode deixar é que essa raiz de amargura, ela possa enraizar dentro de nós, porque ela vai contaminar a nossa vida. E uma vida contaminada pela amargura, ela não desfruta da paz de Deus. Lembra que aqui tem como a gente se separar da graça? Aí aqui o Senhor fala sobre da graça de Deus, da paz de Deus. Não consegue desfrutar da paz de Deus, nem daquilo que Deus tem para você. Você não consegue desfrutar por causa da amargura, por causa da mágoa, por causa da ofensa. Então isso é muito sério. É a mesma coisa de você estar tomando veneno e querendo que a pessoa morra. A pessoa vai morrer? Não, porque quem está tomando veneno é você.
E às vezes a pessoa, ela pode até mesmo ter te ofendido sem saber que te ofendeu. Talvez ela até falou de uma forma, porque tem intimidade com você, e às vezes falou de uma forma que não era aquilo que ela queria falar. Ela disse, mas você entendeu errado. Mas por não conversar, por não tentar tratar, você acaba sofrendo por causa dessa mágoa. E a pessoa nem sabe, está vivendo a vida e você está aí sofrendo por algo que poderia ter resolvido antes. Então, assim, precisamos, se acontecer alguma coisa, não deixe essa mágoa entrar no seu coração. Vá direto e já tenta resolver, não deixa criar raiz, porque depois que cria raiz, é mais difícil de ser arrancada. Não que é impossível, porque para Deus não há nada impossível. Nós sabemos que Deus é aquele que cura. Ele é o Deus que liberta, é o Deus que transforma. Mas nós podemos evitar que essas coisas aconteçam na nossa vida. Então, quanto mais eu buscar a Deus, quanto mais eu servir ao Senhor, quanto mais eu me entregar ao Senhor, mais eu vou estar mais perto dele e mais eu não vou dar lugar para essas coisas. Porque eu sei que quando o meu irmão fizer alguma coisa, ou a mágoa vier sobre mim, a aflição vier sobre mim, eu vou saber lidar com essas coisas e dizer, não era isso que o meu irmão quis fazer comigo, não, mas eu perdoo ele. Né? Vai em paz, Deus te abençoe. Vocês entendem? Esse é o papel do verdadeiro cristão. E não deixar a mágoa e falar e dizer, não, ele me magoou mesmo, eu fiquei chateada mesmo. Sim, você pode até ficar chateada no momento, mas não deixa essa mágoa interferir a sua vida com Deus e nem deixar isso paralisar você. Porque a mágoa ela pode te parar. Ela pode fazer com que você não desfrute daquilo que Deus tem para a sua vida. A amargura, eu coloquei aqui, né, que a amargura ele é um ressentimento, é um rancor. Né? Como alguns alimentos deixam um sabor amargo na boca, algumas situações podem tornar a vida também amarga. Eu sei que tem coisas que acontecem e que machucam a gente. Mas a gente não pode deixar essas coisas influenciar a nossa vida. Precisamos lançar fora, porque vai prejudicar, não é a pessoa, vai prejudicar nós mesmos. E a amargura, aleluia. E eu coloquei aqui também, que a amargura ela pode atingir de alguma forma. Por exemplo, a amargura ela pode surgir de várias formas. Por exemplo, vou dar aqui uns exemplos só para vocês entenderem sobre como que ela pode surgir, amém? Como injustiças percebidas, né? Alguém pode ser injusto com você, decepções, às vezes mágoas passadas. Às vezes tem pessoas que passaram no passado ou viveram no passado situações difíceis e que aquilo trouxe uma mágoa para ela. Só que em vez dela liberar o perdão, ela não liberou o perdão. Deixou com que esse orgulho atrapalhasse a vida dela e acaba levando isso para o seu dia a dia. O que acontece? Essa pessoa amargurada, ela não vai conseguir desfrutar e ter uma vida feliz. Por quê? Porque ela está deixando a mágoa tomar conta dela. E uma pessoa amargurada, ela não é feliz. Uma pessoa amargurada, ela é ingrata. Uma pessoa amargurada, ela nutre ódio, é carrancuda. É uma pessoa que quando você fala, ela está sempre com a cara fechada. Ela não dá um sorriso. Uma pessoa carrancuda, uma pessoa amarga, ela influencia outros a serem amargos também. Ela perde amizades. E ela se afasta de Deus por se sentir zangado com Deus e com tudo. Porque tudo para ela se irrita. Tudo para ela faz mal. Tudo para ela é motivo de se irar. Então, precisamos tomar esse cuidado. Então, como eu consigo? Isso tudo são emoções. E lembra que eu disse que as emoções, que quem controla nossas emoções somos nós mesmos. Nós podemos controlar as nossas emoções, não deixar essas coisas influenciar a nossa vida.
Você decide, não é o Senhor que vai decidir por você, porque Ele já fez tudo para você naquela cruz. Ele te libertou, curou, te transformou, te deu uma vida nova, te perdoou, e agora é a sua vez de fazer algo para você. De que forma? Se perdoando. Então, como que eu vou me livrar, de uma vez por todas, dessa amargura? Perdoando. Às vezes você pode dizer assim, mas aquilo que fulano fez comigo, eu não perdoo. Se quiser, ele que venha me pedir perdão. Mas, a pessoa sábia é aquela que sabe, que chega primeiro e peça perdão. Porque entre ser feliz e ter razão, é muito melhor ser feliz do que ter razão. Não importa quem começou, não importa quem é que feriu, importa que você se levante como um filho, uma filha de Deus, e chega na pessoa e diz, fulano, eu te perdoo, me perdoa, porque eu também te perdoo. Me perdoe por aquilo que aconteceu. Eu quero ficar em paz e eu quero continuar seguindo a minha vida. Então, quando você faz isso, você não está sendo a pessoa mais fraca. Você está sendo a pessoa mais forte. Você está sendo a pessoa que realmente está transmitindo quem você serve. Porque no mundo, eles falam, não, Deus me livre. Se quiser, fulano que chega até a mim. Eu não vou pedir perdão de jeito nenhum. Eu bato o pé aqui e não peço perdão. O mundo, ele ensina dessa forma, ser arrogante, a ser orgulhoso. Mas a palavra de Deus nos ensina a sermos amorosos, andar em amor, amar as pessoas, estar em paz com todas as pessoas. É isso que o Senhor nos ensina e é assim que nós devemos ser. Não importa, às vezes você pode dizer assim, mas eu vivi num lar onde eu nunca fui amado, eu vivi num lar onde as pessoas me feriram muito, ninguém fazia caso de mim. Não importa, passou. Você agora tem um novo pai, você tem um pai. Você tem alguém que cuida de você. Você tem alguém que acalenta você, que consola você. Que está pronto para te dar aquilo que você não teve no passado. Aleluia. Glória a Deus. O que deve ocupar os nossos pensamentos, né? Vamos ler lá. Aleluia, em Filipenses capítulo 4. Aleluia. Filipenses capítulo 4. A gente vai ler a partir do 6, porque aqui ele fala sobre ansiedade, né? Não andeis ansiosos, de coisa alguma. Não fique ansioso por coisa alguma. Não fique preocupado por coisa alguma. Mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Eu vou parar aqui porque eu queria dizer algo para você. Às vezes você pode dizer assim, Sheila, mas eu não consigo perdoar aquela pessoa. Ela me machucou tanto, eu não consigo perdoar. Mas, o perdão, ele não é um sentimento. O perdão, ele é uma decisão, é uma atitude que você decide perdoar. E quando você pega e fala assim, mas eu não sei como fazer, eu não aguento nem ver aquela pessoa. Mas, você pode orar. Sabe como que eu fiz? Porque eu tinha uma mágoa muito grande com uma pessoa, há muitos anos atrás. Eu tinha mágoa com uma pessoa, E eu ficava assim, meu Deus, como que eu vou fazer para poder chegar nessa pessoa? Ela me machucou tanto, mas agora que eu conheço a palavra, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso conversar com essa pessoa e eu preciso liberar perdão para essa pessoa. E ela também precisa me perdoar. Por quê? Porque eu quero ter uma vida reta diante do Senhor. E eu comecei a falar com o Senhor, Senhor, como que eu faço? E o Senhor foi me dando as estratégias. Aí ele foi me ensinando, ore por essa pessoa. Aí eu, ai meu Deus, orar por fulano, misericórdia. Aí eu começava orando, Senhor, abençoa fulano. Ai, meu Deus do céu. E eu ficava assim, aquela raiva, mas orando, Senhor, abençoa fulano. Mas no fundo eu queria, Senhor, não abençoa não.
Mas aos poucos eu fui orando, pedindo ao Senhor, Senhor, abençoa fulano. Pai, aquilo que eu desejo para mim, eu desejo para aquela pessoa. Senhor, eu declaro bênção sem medida sobre a vida dela, crescimento, avanço. E comecei a declarar. À medida que eu fui orando, meu coração foi limpando e eu já conseguia orar por aquela pessoa, já com uma alegria no meu coração. Então, quando eu comecei a orar e quando eu comecei a me alegrar, eu comecei a pedir ao Senhor, Senhor, agora eu quero que o Senhor me ajude a ter uma oportunidade para que eu possa falar com essa pessoa, porque eu não conversava com essa pessoa. Senhor, prepara um dia, prepara um momento para eu falar com essa pessoa. O Senhor preparou o lugar e o momento certo para que eu pudesse conversar com essa pessoa. Quando eu encontrei essa pessoa, eu falei assim, Senhor, antes de eu encontrar, ainda falei assim, Senhor, eu preciso que o Senhor prepare esse momento para falar com ela, mas que ela também possa me ouvir. Porque não adianta só eu querer chegar até ela, mas ela também não querer me ouvir. E aí foi isso que o Senhor preparou. Eu vi essa pessoa, cheguei até a ela, conversei com ela, ela me ouviu, eu pedi perdão, ela, eu também, me perdoa também. E me abraçou. E naquele momento a gente se perdoou. Ela talvez já queria fazer isso há muito tempo, mas às vezes por causa do orgulho, ela não tinha coragem de fazer isso. Mas porque eu tomei uma atitude, o Senhor abençoou e fez com que desse certo. Então, não tem nada que Deus não possa fazer. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes você possa estar aqui nessa manhã e pode dizer assim, mas eu tenho raiva de fulano, eu tenho raiva de alguém da minha família. Ou às vezes você pode estar aqui falando assim, mas eu tinha mágoa de uma pessoa, mas essa pessoa morreu. Como que eu faço para pedir perdão? Porque se a pessoa morreu, como que eu vou pedir perdão? Vou contar um testemunho para vocês disso também. Na minha família, eu tenho uma tia minha, que sempre ia lá para a casa da minha avó, porque lá era um terreno com várias casas, e a gente ficava muito na casa da minha avó. E a minha tia levava os meninos para a escola e passava o dia todo na casa da minha avó. E ela estava de mal do meu tio. No dia que ela levou os meninos para a escola, quando ela chegou, passou um pouquinho, veio a notícia, seu esposo faleceu. Essa mulher, essa minha tia, começou a entrar num desespero tão grande. Por quê? Porque ela estava de mal do meu tio. E ela não sabia o que fazer. Ela, e agora? Além de eu perder meu marido, eu estava de mal dele, como que eu faço? E entrou num desespero muito grande dentro de casa. Aí eu simplesmente parei, sentei ela e falei assim, tia, a senhora não fica desesperada com isso, porque ela estava mesmo preocupada. Eu falei assim, não fique desesperada com isso. Aconteceu. A senhora se arrepende de coração por isso que aconteceu? Ela, eu arrependo. Eu falei, então peça perdão ao Senhor, que Ele te perdoe, e a senhora pode continuar vivendo a sua vida. Vocês entendem? Porque o meu tio tinha falecido. Aí agora ela vai deixar de viver por causa disso, porque o que o inimigo queria era prender ela nessa amargura. Porque ela ficou desesperada, ela achou que não tinha mais solução para a vida dela. Porque não tinha como ela pedir perdão. E a gente, como veio de igrejas assim, bem diferente, quando falava umas coisas dessa, de ficar de mal ou mágoa, vá para o inferno. Então, ela tinha aquele medo. Então, eu conversei com ela, mostrei para ela, falei, não, tia, se a senhora pedir perdão para Deus, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, o Senhor, Ele perdoa a senhora pode continuar seguindo. Aí ela, é mesmo? Falei, sim, é mesmo, tia, pode ficar tranquila. Aí foi quando ela se acalmou mais, é lógico que ela sentiu, não estou dizendo que ela não sentiu a perda, porque ela amava o meu tio. Mas por causa de uma bobeira que não foi resolvido, vocês entendem, às vezes são coisas pequenas, minha gente, que a gente deixa influenciar a nossa vida. Às vezes uma briguinha tão simples que poderia resolver assim, rápido. Ela deixou passar e isso interferiu a vida dela. Mas graças a Deus ela entendeu, pediu perdão e hoje ela serve ao Senhor. Então, o mais importante foi isso. Mas por que eu quis passar isso para vocês? Porque talvez alguém aqui nessa manhã pode estar nessa situação, pensando, mas eu tinha que pedir perdão para fulano, mas o fulano não se faz mais presente, não está mais no nosso meio. Mas se você reconhece, pede perdão para o Senhor te perdoa e está tudo bem. Amém?
Aleluia. Vamos continuar. O 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Agora o versículo 8, que eu quero que vocês prestem atenção. Ó. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, quando você foca nessas verdades aqui, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, o que vai acontecer? Você não vai dar espaço para a amargura chegar. Porque por mais que possa alguém te ferir, alguém te magoar, mas você não vai deixar isso descer para o seu coração. Você vai falar, não, Senhor, eu libero essa pessoa, deixa para lá. Vocês entendem? Tem coisas, amados, que é muito melhor deixar para lá, porque não vai influenciar a nossa vida. Se não é algo que vai influenciar, que vai trazer benefício, para que eu vou ficar pensando? Para que eu vou gastar tempo pensando? Eu prefiro investir tempo com aquilo que eu sei que vai me trazer benefício. Que eu sei que a palavra de Deus ela vai trazer esse benefício, então eu vou preferir o quê? Pensar nas coisas que vêm do alto. Aleluia. E para a gente finalizar, aleluia, vamos ler lá em Efésios 4. Volta só mais um pouquinho, Efésios 4. Efésios capítulo 4, versículo 31, que diz assim, ó, longe de vós, longe de vocês, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sabe que se você não perdoa o seu irmão, não perdoa, o Senhor também não te perdoa. Mas em primeiro lugar, Ele te perdoou, porque quando Ele morreu na cruz, Ele nos perdoou. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas dívidas, as nossas ofensas, tudo aquilo que estava sobre nós, que trazia condenação e morte eterna, o Senhor levou na cruz. Então, se o Senhor fez isso por mim, por que eu não posso fazer isso pelo meu irmão? É uma decisão. Aí você pode falar assim, você pode até olhar e dizer assim, mas é difícil. Não, eu não disse que perdoar seria fácil. Mas com o Senhor, tudo fica mais fácil, porque Ele nos dá as direções necessárias para que a gente possa exercer o perdão. É uma atitude e cabe a nós tomar essa atitude. Tá certo? Vocês foram abençoados? Amém. Aleluia. E eu queria então agora só mostrar para vocês, eu queria indicar para vocês um livro que nós temos aqui no nosso Verbo Shop, que chama Você Pode Superar Isso, com Rick Renner, de Rick Renner. E aqui ele vai falar justamente sobre ofensas, vai falar sobre amargura, que é muito importante. Ele fala aqui nesse livro sobre 10 sugestões práticas para manter seu coração livre de amargura e da discórdia. Então vai ser um dos pontos que vai ser tratado. Então eu te aconselho, depois que acabar o culto, vá lá para o Verbo Shopping e aproveita esse livro, essa bênção, tá certo? Que vai trazer edificação para a sua vida. E acabou, a gente tinha esse aqui no Verbo Shopping, mas acabou. Mas eu quero te dizer, não vai demorar, logo, logo vai chegar de volta para a gente o Verbo Shopping. Então, mais um para indicar vocês, para vocês adquirirem. Evite a armadilha da ofensa.
do Kenneth Hagin. Amém? É um livro bastante produtivo, é um livro que vai te ensinar, vai te ajudar bastante. Vai falar sobre ofensas, vai falar justamente dessas coisinhas que às vezes queiram surgir na nossa vida para querer tirar a nossa paz. Então, é bênção para as nossas vidas. Amém? Então, eu quero indicar esses 2 livros. Então, continue sendo abençoados com a prática dessa palavra. Amém?